Bem-vindos ao podcast A Nutricionista Diz que Sim. Sou a Maria Gama, sou nutricionista e aqui falamos sobre como a alimentação deve ser simples, fácil e descomplicada. E hoje vamos ter um episódio em que vou falar sobre pão. Gosto sempre de falar sobre este tema porque durante muito tempo eu tive medo de comer pão, como já disse várias vezes. Achava, pelo que ouvia, que o pão era uma das principais razões para eu não conseguir emagrecer e por isso fazia exatamente aquilo que vejo muitas clientes a fazerem hoje em dia. Deixava de comer pão, mas acabava por substituir por muitas outras coisas que na minha cabeça eram automaticamente melhores. Bolachas de arroz, marinheiras, tostas, bolachas digestivas e lembro perfeitamente da sensação de me estar a portar bem por não ter escolhido o pão. Ia ao bar da faculdade e não comia pão porque ia à máquina automática tirar um pacote de bolachas digestivas. Pois, como eram de aveia e digestivas, pensava que eram bem mais interessantes. Vemos isto constantemente em consulta, apesar de hoje em dia se falar muito mais sobre isto. Clientes que tiram o pão da sua alimentação ou têm medo de comer à tarde substituído pelas bolachas fit, de arroz ou de milho, mas que depois fazem com que fiquem com muito mais fome ao final do dia. E talvez as leve a petiscar o tal pão. Atenção, eu como bolachas de arroz, eu como bolachas de milho, eu como este tipo de bolachas, acho que é um ótimo snack, é uma ótima estratégia. A única questão que eu estou a referir e a levantar é que muitas das vezes a troca não é necessária. Quantas vezes é que eu deixei de lanchar o meu pão, comia duas ou três bolachas de arroz ou de milho, ficava orgulhosa, mas passado pouco tempo já tinha fome novamente? Acredito que quem me está a ouvir desse lado sente exatamente a mesma coisa, ou pelo menos já sentiu. Acredita que há uma grande diferença entre comer uma refeição que te deixa tranquila e satisfeita ou passares o dia inteiro a tentar controlar a fome com alimentos que achas que são os responsáveis pelo teu emagrecimento. A verdade é que o pão tem quase um estatuto de inimigo, não é? Ou seja, ou engorda, ou tem hidratos, ou enxamos, ou não é fit, mas depois não pensamos nas substituições que muitas das vezes fazemos, que pelo menos a nível calórico pode ser igual ou até mais. Se pensares e fizeres um exercício, e eu própria já passei por isso, uma bolinha de pão tem como um início e um fim. Enquanto que um pacote de bolachas ao nosso lado faz com que apeteça mais uma, mais uma e mais uma. E quantas das vezes é que se calhar acabamos por comer meio pacote de bolachas? E mesmo quando tens aqueles pacotes com quatro bolachas, é bem mais difícil ficarmos só por esse pacote, depois apetece ir comprar mais um. E eu passei por isso, por isso é que eu também estou a dizer isto. Quantas das vezes começamos a comer duas ou três bolachas e depois damos por nós e já comemos meio pacote? E como eu estava a dizer, eu como bolachas de arroz e de milho, gosto muito e promovo o seu consumo. No entanto, não como substituto do pão se sei que determinado cliente gosta e fica satisfeito com o pão. A grande questão é só e apenas essa. O ponto aqui é percebermos aquilo que realmente acontece no nosso dia a dia quando começamos a trocar alimentos só porque achamos que são automaticamente mais leves. Talvez por isso tantas pessoas sintam que estão sempre a petiscar ou constantemente com vontade de comer doces ao final do dia. Muitas das vezes nunca chegamos verdadeiramente a ficar saciadas e a ter prazer com o que comemos, e então depois a fome acaba por acumular e ao final do dia, quando estamos um bocadinho mais tranquilos, começa a aparecer essa fome toda. Hoje já não vejo o pão como via, claro, e ainda bem, hoje vejo como aquilo que ele pode ser, uma fonte de hidratos de carbono que, quando integrada numa refeição equilibrada, pode trazer muito mais saciedade, prazer e tranquilidade de que muitas substituições que parecem mais leves, mas que nos deixam constantemente a pensar em comida. O mais curioso é que muitas das vezes aquelas quatro ou cinco bolachas que fomos comendo sem pensar acabam por ter tantas ou mais calorias do que a bolinha de pão que tivemos medo de comer. E até trago aqui este exemplo para que vocês consigam ver. Que é, nós temos aqui, a nível calórico, nós conseguimos ver que este pãozinho é exatamente igual a estas quatro bolachas. E eu sou sincera e vou falar aqui em termos pessoais. Eu, se comer este pão, por exemplo, com uma fatia de queijo, fico muito mais saciada do que se comer estas quatro bolachas, porque eu vou querer continuar a comer estas bolachas e se calhar vou às 6 ou vou às 8. E é muito tentarmos fazer este exercício. Portanto, fazermos aqui esta comparação é também muito importante. E provavelmente a verdade é que ao comer estas bolachas continuamos com mais fome ou com mais vontade de comer e de terminar o pacote como eu tinha referido. Obrigada por me acompanhares
E lembra-te, comer bem é mais simples e descomplicado do que parece. Eu sou a Maria e este é o podcast A Nutricionista Diz Que Sim. Aproveita para me acompanhar nas redes sociais e nas plataformas de podcast. Sim, ao equilíbrio, sim, ao bom senso, sim, à comida real no dia a dia, a nutricionista